Glorificado seja Deus. Amém, amados? Saúde os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo poder e de toda majestade. O Senhor é infinitamente mais e muito melhor do que nós podemos imaginar ou pensar. Essa noite, amados, eu gostaria que a igreja estivesse com o coração, assim como sempre esteve, de forma aberta para tão somente o Espírito Santo de Deus falar ao nosso coração. Vamos nessa noite estar nos deleitando na palavra do Senhor, tomando posse da orientação da palavra de Deus, para tão somente nos impulsionar um pouco mais a levar a preciosa semente, a preciosa palavra, para que o poder de Deus esteja agindo nessa nação a qual nós estamos presentes, para que o poder de Deus possa estar agindo em cada coração daqueles que nós temos a oportunidade, não somente de falar ousadamente, de levar a mensagem da cruz, aqueles que nós conhecemos, aqueles que nós temos contato, as pessoas que estão perto, as pessoas que nós podemos alcançar com a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus porque a misericórdia do Senhor, ela não tem fim. Louvo a Deus pela sua infinita graça, louvo a Deus pelo seu infinito amor, louvo a Deus porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que tem estado ao nosso lado e tem nos feito entender e compreender o mistério dos seus planos para a vida de cada um de nós. Deus escreve a nossa história. É interessante que esta noite nós vamos meditar na palavra do Senhor no Salmo 139, no versículo de número 16, onde fala que os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Antes de qualquer um deles existir. Eu nasci em uma cidade do interior, em uma fazenda cafeeira, no interior de Itabirinha de Mantena. E naquela fazenda cafeeira ali, então, eu vivi até os meus 8 anos de idade. Eu lembro que ajudava meus pais a levar a merenda para os trabalhadores nas lavouras de café, carregando as gamelas e os buião, coisa de roça, tá? Coisa de roça, de interior. Mas era um tempo tão maravilhoso, era um momento tão feliz da minha vida, porque com alegria e com presteza eu pegava aquela merenda, ajudava minha mãe a carregar até na lavoura de café, onde ali tinham os trabalhadores. Meu pai era redatário de terreno, e ali então vivi até os meus 8 anos de idade. Louvado seja Deus por isso. Eu sou o terceiro filho de uma linhagem de 17 irmãos, conhecidos. Por que conhecido? Porque meu pai, ele teve quatro esposas conhecidas. Ele era tropeiro, e às vezes ele demorava a chegar em casa, 1 mês, 2 meses, porque ele carregava os cavalos, os burros, com os balaios de café e ia entregar em outras cidades. Ele era tropeiro. E aí então ele teve a oportunidade de ter tanto de filhos que eu conheço. Eu sou de uma linhagem de 17 irmãos, sou o terceiro filho dessa linhagem. Aos 13 anos, então, eu me deparo ali na Praça 7, assentado ali, 1970, dia do jogo Brasil e México. E o Brasil vai e vence o México, e parece que ficou todo mundo louco. Ali então na Praça 7 eu tive, na minha história, então uma mudança muito grande, radical, porque ali eu experimentei o meu primeiro cigarro de maconha. E eu imediatamente me viciei. E hoje eu sei por que aconteceu tudo isso, e Deus fala no meu coração de forma sobrenatural, porque eu passei por tudo isso.
porque por 20 anos eu estive morto. Foram 20 anos de sofrimento dentro dessa caminhada, muitas vezes preso, torturado várias vezes, desmaiei 3 vezes devido à tortura, a furtos e roubo. E durante este período de 20 anos de uso de droga, todo tipo de droga que se pode pensar, causou em mim, então, várias doenças, epilepsia, raquitismo, úlcera nervosa, cabeça inchada, pescoço fino, sangue considerado como água, devido ao uso de forma descontrolada da morfina, da cocaína, injetado em minhas veias, aliou meu sangue. Devido ao uso da cocaína, queimou meu cerebelo. Mas a pior droga que eu experimentei foi o álcool. Não viciei em vodka, eu estava tomando 1 litro de vodka por dia. Aí, devido à vodka, as outras drogas não faziam o meu efeito. Eu podia tomar tanto de xarope que fosse, que não fazia efeito. Então, eu passei a fazer a minha própria droga. Aí, eu comecei a misturar chá de cogumelo, chá de lírio, chá de dama da noite. E devido, então, a fazer minhas próprias drogas, então eu tive um apelido chamado de laboratório. E aí, então, cresceu a concorrência. Vamos lá no laboratório, ele tem uma da boa. Os amigos. Mas tudo isso, amada igreja, é porque Deus escreve a nossa história. Hoje eu entendo, hoje eu compreendo, a palavra do Senhor aqui nos Salmos, que nós acabamos de ler, a palavra fala que os olhos do Senhor, Ele nos vê dentro do embrião. É interessante que todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. E eu creio na palavra de Deus. Hoje eu tenho esse privilégio de estar aqui, neste momento, neste altar, testemunhando do poder de Deus na nossa vida. Ouvi a palavra do Senhor, alguém foi usado por Deus para falar ousadamente ao meu coração. E por incrível que pareça, foi o próprio farmacêutico que me vendia as drogas. Porque um belo dia eu tomei 3 chá de glucornegan. Não fez efeito nenhum, eu fui reclamar com ele. Falei, Flávio, poxa, mas 3 já não faz efeito nenhum? Eu preciso parar com isso. Ele falou, exatamente esse momento da sua história que eu estava esperando você ouvir. Eu falei, mas 15 anos tem, que eu venho aqui comprar essas drogas. E hoje você fala, estava esperando eu falar, porque é preciso que o coração do homem queira a mudança para que Deus possa então mudar. Hoje eu entendo o livre-arbítrio de Deus. Hoje eu entendo, porque Deus permitiu que eu passasse por todas aquelas provações. Hoje eu entendo o porquê das cadeias. Hoje eu entendo o porquê do desmaio ali, na tortura, no pau de arara. Hoje eu entendo tudo isso. Porque Deus tem um plano na minha vida, assim como Deus tem um plano na vida de milhões de pessoas que estão neste momento passando pela mesma situação ao qual eu passei. E Deus então me levanta para que eu seja um instrumento na mão dele, para que possa exatamente ter uma experiência para estar com autoridade, falando ousadamente para aqueles que estão caídos lá debaixo de uma ponte ou em uma rua. Hoje eu estou aqui para a glória de Deus Pai, eu escrevi aqui para testemunhar e motivar a igreja, motivar cada um que está me ouvindo a tomar posse da palavra do Senhor e ser instrumento na mão de Deus para falar ousadamente. Para falar ousadamente.
Deus é o Senhor sobre tudo, Ele escreve a nossa história. A sua soberania prevê, a sua soberania permite, a sua soberania determina, e ela determina, permite e prevê os nossos caminhos. Eu escrevi aqui, porque a nossa segurança, a nossa paz se encontra em Deus, encontra na sua vontade, por isso devemos nos submeter ao seu desejo. Pastor, mas como? Porque a palavra do Senhor Deus Eterno nos respalda para isto. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, Salmos de número 139, 16, que nós acabamos de ler, Efésios capítulo 1, versículo 11, Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6, Isaías 14, 29, Jeremias, capítulo 10, versículo 23, Jeremias, capítulo 14, versículo 24, Salmos 135, 6, Salmo 128, Isaías 43, 13, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, Filipenses 4, 19, Salmo 66, 7, Lamentações 2, 17, Jeremias 10, 12, João 10, 28 e Salmos 12, 7 e Eclesiastes capítulo 3, versículos de 1 a 8. Aí eu parei em Eclesiastes e fiquei pensando, tudo é permitido pela vontade de Deus, porque tudo tem o seu tempo. Tem o tempo de parar, tem o tempo de continuar, tem o tempo de ministrar, tem o tempo de falar ousadamente, tem o tempo de receber a palavra, tem o tempo de ser instrumento na mão de Deus, tem o tempo de ser reconhecido como instrumento na mão do Senhor, tem o tempo de passar pelas provações, e tem o tempo de ser provado, e tem o tempo de ministrar a palavra, porque a testemunha, ela precisa ter a experiência para a qual ela vai testemunhar, porque o próprio andar da testemunha é exatamente uma pregação, uma ministração da palavra do Senhor. Deus permite. A palavra do Senhor em Isaías capítulo 49, versículo de 1 a 7, fala sobre exatamente essa descendência de estar no altar, usada como instrumento na mão de Deus, porque Deus é que prepara, porque Deus cuida. Hoje eu entendo porque disso tudo, e é preciso que nós venhamos como instrumento na mão de Deus e igreja do Senhor neste lugar, nos capacitar para levar essa preciosa mensagem às almas que estão se perecendo aqui tão perto de nós. Essa história, ela não acaba aqui. A palavra do Senhor fala sobre esse imensurável valor da alma, e é por isso que Deus então Ele usa cada um de nós naquele momento da história em que Deus tem, naquele momento da história em que Deus conhece, no momento da história em que Deus permite, no momento da história em que Deus capacita, no momento da história em que Deus quer usar como instrumento afiado nas suas mãos, na autoridade, falar ousadamente àqueles que estão caídos. Hoje eu entendo, porque eu vou à biqueira falar àqueles que estão ali, os usuários. Hoje eu entendo porque eu tenho a ousadia aí em um prostíbulo para estar falando a uma prostituta, porque várias semanas da minha vida eu passei em prostíbulos. Enquanto eu tinha droga, eu estava lá no terceiro andar, quando a droga acabava eu estava no térreo, eu ia descendo, passando de quarto em quarto. Hoje tenho essa autoridade de falar ousadamente, porque experimentei, assim como Jesus experimentou o sofrimento, para que pudesse entregar diante do Senhor as nossas almas, assim como a igreja do Senhor passa por este momento da sua história, esse momento tão melindroso que nós estamos vivendo nos nossos dias atuais, com relação à ministração, com relação à prática pecaminosa, concernente àqueles que Deus criou, aqueles que Deus formou. A nossa história ela não acaba aqui. Por isso, o valor é imensurável, o valor de uma alma. A alma é usada para se referir à essência ou à natureza interior do ser humano. Sua alma é usada para se referir à sua essência e à sua natureza, à vida e à personalidade, à consciência de cada ser humano. A alma é imortal e é eterna. E por ser imortal e eterna, ela é criada por Deus e é destinada para que nós vivamos em comunhão com Ele. Por isso que ela é tão preciosa diante do Senhor.
e através da alma que o homem possui uma conexão íntima. E eu fiquei meditando sobre essa conexão íntima que através da alma este homem tem com Deus. E por que então de tanto sofrimento? Para que pudesse ter uma experiência e com mais ousadia então falar a esta criatura sobre a essência da alma que está nela. E através da alma que o homem possui uma conexão tão íntima com Deus e a capacidade de buscar a verdade, de fazer o bem que existe dentro da beleza da criação de Deus. Vamos compartilhar um pouco da realidade que nós vivemos hoje. E uma pesquisa que eu fiz sobre essa realidade da população mundial em que nós vivemos hoje. Em primeiro, o número aproximado diário de morte é um total de 161.500 mortes. 6.729 mortes por hora. 112 mortes por minuto. O número aproximado de morte por câncer anualmente aqui fala que é 8.230.657 pessoas. Fala que 22.500 pessoas morrem por dia, sabe, devido ao câncer. O número aproximado de morte causado pelo tabagismo, 2.505.969 por ano. 6.865 por dia ao tabagismo. E o Brasil perde apenas para os Estados Unidos em questão do uso de cocaína e de crack. O Brasil só perde para os Estados Unidos. O número aproximado de usuários de droga no Brasil, são 2.800.000.000 de consumidores, contra 4.100.000 registrados pelo primeiro colocado, segundo a pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisa de Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas, INPAD, da Universidade Federal de São Paulo. No Brasil morreram 40.546 pessoas somente em 2024, devido ao uso de drogas lícitas ou ilícitas. Dados que podem estar submetidos devido à complexidade do registro, porque neste momento que nós estamos aqui reunidos, amados, estão morrendo mais e não tem registro. O maior número de óbitos deve ao uso do álcool, 85,8%, seguido pelo fumo, 11,5%, e ao uso de substância psicoativa de 1,2%. Diariamente morre no Brasil 66 jovens. Diariamente morre no Brasil 66 jovens de 15 a 29 anos, devido ao uso de drogas. Segundo o FBSP, Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A preciosidade da alma. Nós precisamos falar ousadamente e ter em nosso coração uma autoridade para falar, porque a preciosidade da alma está se perdendo, e Deus então Ele quer trazer de volta tudo isso que Ele tem feito através do seu poder. Falar ousadamente pode existir a eternidade de alma, conforme está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 20, falar ousadamente, porque Deus tem um interesse todo especial pelas almas de sua criação. Nós precisamos nos alegrar e nos maravilhar, eu escrevi aqui, por ver o quanto nós fomos abençoados. Não podemos ter dúvida a respeito da vida eterna e da imortalidade da alma, assim como o sol brilha ao meio-dia, nós não podemos ter essa dúvida. Eu não tenho essa dúvida em mim. Precisamos ter na mente de que a vida é eterna. Estamos vivendo na eternidade hoje. Estamos vivendo na eternidade hoje. Que é isso, pastor? Eu escrevi aqui, tanto como vivemos na eternidade do amanhã, que com certeza acontecerá para nossas almas, assim como acreditamos que já existimos no coração do Pai. Nós precisamos então viver para que a fé em nosso coração
se disponibiliza a nos impulsionar a falar ousadamente àqueles que estão ao nosso redor caminhando a passos largos para a morte, morte espiritual, morte pessoal. Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 10, a palavra fala: eu o tenho guardado como a menina dos meus olhos. O Senhor Deus eterno tem um cuidado tão maravilhoso para com as almas, porque a existência delas é exatamente o que Ele requer para Ele, e Ele guarda. Em Isaías 51:11, o Senhor fala que júbilo e perpétua alegria. Em Isaías 49:16, eu tenho gravado na palma da minha mão cada nome. Em Isaías 43:1, a palavra fala: não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome, porque tu és meu. Esse privilégio de ser essa nação eleita por Deus é um privilégio ao qual a igreja do Senhor tem. E nós temos então uma responsabilidade muito grande, como homens e mulheres transformados, mudados, como homens e mulheres requeridos, como homens e mulheres chamados, como instrumento na mão de Deus, porque nós já fomos redimidos pelo poder de Deus. Fale ousadamente à prostituta, fala ousadamente ao usuário, fala ousadamente ao bêbado, fala ousadamente àquele que você vê que está indo para a morte. Porque o Salmos 33, versículo 18, fala que aos seus olhos estão sobre aqueles que o temem. O Salmo 34:6 fala: cramo. E quando clamamos, o pobre pode ouvir. E quando o pobre ouve, se torna enriquecido pelo poder de Deus, porque os seus ouvidos espirituais são destruídos. A palavra do Senhor em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, fala que não querendo que algum se perca. Deus não quer que nenhum se perde, senão que todos venham ao arrependimento. Essa é a vontade do nosso Deus soberano. E na responsabilidade então de como igreja, nós precisamos tomar posse da palavra. Falemos então ousadamente, pois o propósito é ganhar almas. Pastor, sim, o propósito é ganhar almas. Mateus 18, versículo 19 a 20, Marcos 16, 15, Atos 1, 8, 1 Coríntios 9, 22, 2 Coríntios 2, 16, Deus espera de nossa vida a concretização do valor de uma alma. E como que nós vamos ter em nossa vida essa sensibilidade de ver a valorização de uma alma para Deus? Cada alma que se perde, Deus se sente então perdido também, porque Ele se sente, sabe, como se alguém tivesse morrido da sua própria família. Ele se sentia enlutado, porque uma alma foi para o inferno. Nós não queremos isso. A lembrança de que nossa salvação custou sangue derramado por Cristo, para Deus nossas almas valem mais que ações. E eu escrevi aqui que para Deus nossas almas valem mais do que ações na bolsa. Escrevi aqui, mais que Rubins, mais que todos os times de futebol do mundo. A nossa alma vale mais do que todos os times de futebol do mundo. O valor de ver uma pessoa caída, desvalida, necessitando da palavra de Deus. Nós precisamos olhar para aquele que está caído e ver a valorização da sua alma, como Deus olha para nós e vê a valorização da nossa alma. Como Deus olhou para mim e viu a valorização da minha alma, porque a recompensa vem de Deus, amada igreja. Hoje eu tenho o privilégio de caminhar esses 30 passos, de subir 2 degraus, chegar até o altar do Senhor, testemunhar do poder de Deus em minha vida. Hoje eu tenho uma recompensa sobrenatural. O Senhor Deus então nos recompensa. E hoje meus olhos se abriram porque eu vejo o poder de Deus em mim, porque alguém teve a ousadia de falar da palavra do Senhor para mim. Hoje eu tenho esse privilégio. No ano de 1999, no dia 19 de novembro, eu fui me apresentar a uma turma de pastores. E ali então eu obtive a minha ordenação. Já há 25 anos atrás, que o Senhor Deus Eterno então tem usado
aquele instrumento que ninguém dava nada, aquele instrumento que ninguém acreditava, aquele instrumento que ninguém dava valor, há 25 anos. Até hoje são 9 cidades e 3 estados, inúmeros batismos, conversões, e o bem maior, amada igreja, Deus me deu família maravilhosa, Deus me deu uma família abençoada, porque com certeza a nossa descendência, ela vai se alavancar para o futuro, e vai ser instrumento na mão de Deus, para que o Senhor Deus Eterno esteja usando, conforme o seu querer, dentro do ministério que Deus tem para cada um de nós. Sabe por quê, amada igreja? Porque Deus nos chama de nação eleita, propriedade exclusiva, e nós fazemos parte dessa propriedade exclusiva, dessa nação eleita. Um tanto de um tanto de coisa que não servia para nada, Deus pega e transforma e muda, Ele tira e chama agora como sendo a menina dos seus olhos. Que privilégio triplicado, que dupla honra ser chamado por Deus como a menina dos seus olhos. Nós precisamos então tomar posse disso, falar ousadamente, porque o ganhador de almas precisa compreender alguns requisitos para realizar o seu trabalho de evangelização. Mas como pastor que eu vou reconhecer requisitos? É dentro daquilo que Deus está fazendo, dentro daquilo que Deus pode fazer. Mas para isso nós precisamos ter uma intimidade com Deus espiritual, entender o propósito da nossa vida como igreja, como sendo essa nação eleita, essa propriedade de Deus, porque Deus quer nos usar. Nós somos então o povo que Deus usa e que Deus sempre vai estar usando para levar a sua preciosa semente, amada igreja. Precisamos ter a ousadia do falar. Para alguém ganhar almas para o Senhor, para alguém ser instrumento do Espírito Santo na evangelização, necessita ser um justo, alguém justificado, alguém que observa a palavra do Senhor, porque Satanás não quer deixar que o nosso próprio valor se exploda dentro de nós, dentro de um reconhecimento. Precisamos reconhecer o nosso valor como instrumento na mão de Deus. Nós somos chamados para levar a preciosa semente, para levar a preciosa palavra, para a mensagem da cruz, para que Deus então possa estar nos usando para outras almas se render aos pés do Senhor, amada igreja. Fale ousadamente por onde quer que você passar, fale ousadamente dentro do seu lar, fale ousadamente na rua onde você mora, fale ousadamente nesse momento de missões estaduais, fale dentro do ônibus, fale ao motorista do Uber, fale ousadamente por onde você andar, porque você é instrumento na mão de Deus. A palavra do Senhor fala que nós precisamos falar, pois a alma é um santuário santo. Está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 19, a alma corresponde ao lugar santo, e o corpo é o pátio, o átrio, o exterior. Escrevi aqui a espontaneidade de examinarmos essas figuras e compreender assim, como o Santo dos Santos era o lugar mais importante do tabernáculo, assim é exatamente cada um de nós, o lugar mais importante do tabernáculo, de abrigar uma alma, para que o Espírito então seja capacitado e fortalecido para falar ousadamente por onde quer que passar, amada igreja. Nossa alma tem valor eterno e exigiu a morte do Filho de Deus. E essa exigência da morte do Filho de Deus nos capacita a sermos, então, homens e mulheres com autoridade para levar a mensagem da cruz, porque nós fomos chamados segundo o querer de Deus e a vontade do seu coração antes da formação do mundo. Pastor, a palavra do Senhor no Salmo 139, versículo 16, que nós lemos: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Fale ousadamente, a mão de Deus se estende sobre aqueles que o temem para os proteger para sempre. Nada neste mundo cumpre o valor de uma alma. Ninguém pode separar os crentes do amor de Deus em Cristo,
Falemos então ousadamente, pois existe a prosperidade da alma em 3 João, capítulo de número 1, versículo 2 e 3, fala sobre a prosperidade da alma. Quando o apóstolo João, então, ele estabelece esse decreto, essa bênção sobre seu maduro discípulo Gaio, ele fala da seguinte forma: quando o apóstolo, então, quando a vida, o crescimento, o desfrutar do estado da alma, estava conectado com a prosperidade, João sabia do segredo, do secreto do estado da alma e como atrai aquilo que lhe é similar, e com isso, então, ele pode mudar completamente a vida de alguém, quando este alguém entende não apenas o segredo, mas entende também como aplicar esse segredo, como mudar a alma para que essa alma atraia o que precisa atrair. E é exatamente um instrumento sendo lapidado, sendo usado por Deus e para Deus para levar a sua mensagem, a mensagem da cruz. Fale ousadamente. Não deixe de falar, mas esteja sendo um instrumento. Hoje eu entendo o porquê da capacidade que Deus então tem para estar usando. E eu glorifico a Deus por todo momento da minha história, em que eu passei por tantas intempéries, em que eu passei por tantas provações, porque com certeza depois das provações nós somos provados, depois das provações nós somos então aprovados, depois das provações nós somos capacitados, depois das provações nós somos então calejados para estarmos então sendo um instrumento de Deus. Fale ousadamente por onde quer que você andar. E concluindo, não existe forma mais efetiva de se ganhar uma alma para Deus que a lembrança de que Cristo morreu para salvar as nossas almas. Não existe nada mais original para ganhar uma alma do que a lembrança que Cristo morreu para nos salvar. Isso nos impulsiona, e ao impulsionar, fala o nosso coração de forma sobrenatural, para que nós possamos ser instrumento na mão de Deus. Fale ousadamente, existe uma esperança. Fale ousadamente, porque essa esperança que existe é exatamente a esperança da igreja de Deus. Falar ousadamente, as almas que estão perdendo, aqueles que estão lá fora precisam ouvir da palavra do Senhor. Fale ousadamente sobre essa esperança. Fale, porque a esperança que retumbe dentro de um coração é procedente de uma alma renovada e consciente, pois a nossa história, ela não acaba aqui. E quando nós voltamos lá para Ezequiel, nós temos a plena certeza de que a nossa história, ela não termina aqui. Então nós precisamos com ousadia levar a mensagem da cruz. Falemos então ousadamente por onde quer que passarmos. Falemos ousadamente porque é uma ordenança do Senhor. Quando nós vamos para o livro de Atos, a qual nós estamos usando como sendo uma palavra motivadora, incentivadora, para falarmos ousadamente, e vemos então a palavra do Senhor ele nos motivar e nos incentivar. E é interessante o versículo 10, onde fala que agora nada levantará contra você, porque eu estou contigo, a minha mão, a minha proteção, sou eu que te guio, sou eu que coloco as palavras na tua boca para falar, sou eu que coloco os pensamentos em sua mente para que você possa pensar, sou eu que conduzo, eu tenho comando, eu tenho controle da história agora da sua vida, pastor Francisco. Já não é mais o Chico doido, já não é mais o laboratório, já não é mais aquela infinidade de apelido, já não é mais aquela criatura indesejável, aquela criatura. Agora é um instrumento na mão de Deus, porque foi lavado e foi remido pelo sangue de Cristo, e o sangue de Cristo é capaz de transformar, de mudar, não somente o nosso interior, o nosso exterior, mas ele nos muda completamente para sermos instrumento na sua mão. Louvado seja Deus por isso. Eu tenho um privilégio, eu tenho uma honra de forma sobrenatural. Como Deus
Como Deus me ama de uma forma sobrenatural. Como Deus nos ama de forma tão maravilhosa. De nos dar a capacidade de sermos escolhidos para ser o seu povo, a sua propriedade, aqueles que têm esta sabedoria para levar a sua preciosa mensagem. É privilégio, igreja, é honra, igreja, ser instrumento de Deus, onde quer que nós passemos, onde quer que nós formos, por onde quer que nós andarmos. Amém? A palavra do Senhor, ela fala sobre este momento da história, em que nós temos esse privilégio, e as promessas do Senhor, em Deuteronômio capítulo 10, eu tenho guardado como a menina do meu olho. Essa é maravilhosa. Em Pedro, capítulo 3, versículo 9, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, não querendo que alguns se percam, e eu me sinto tão agraciado por Deus, por ser alcançado pelo poder do Espírito Santo do Senhor, pela sua palavra, naquela madrugada ali naquele centro de recuperação. Amém? Vamos orar, igreja? Curva sua cabeça, feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Vamos falar com Deus e pedir a Deus a ousadia, para que nós sejamos instrumento na mão dEle, para falarmos em todo tempo e em todo momento da nossa história, como igreja. Falarmos àqueles que estão perdidos, aqueles que não têm mais valor para uma sociedade. Mas nós sabemos que o valor deles é imenso para Deus. Vamos colocar em nossa mente, porque com certeza nós conhecemos alguém que está vivendo nessa situação. Todos os gigantes de Deus foram homens fracos. Todos os gigantes de Deus foram homens fracos, que realizaram grandes proezas para Ele, porque contavam com sua fidelidade. Em 1832, essa palavra foi dita por Hudson Taylor, missionário britânico, pioneiro na China. Todos os gigantes de Deus foram homens fracos, que realizaram grandes proezas para Ele, porque contavam com sua fidelidade. Vamos contar com a fidelidade de Deus. Vamos depositar diante do Senhor a nossa fragilidade. E vamos pedir a Deus para nos dar autoridade segundo a Tua palavra, para falarmos ousadamente por onde quer que nós passarmos. E que esse momento da história da igreja aqui, esse lançamento dessa campanha de missões estaduais, de ano 2024, seja tão significativa e tão marcante, que nós possamos glorificar o nome do Senhor, neste momento da história que nós estamos vivendo aqui. Ó Deus, muito obrigado, papai. Nós queremos tão somente agradecer o Senhor por essa noite. Deus, muito obrigado pela Tua igreja que se encontra presente aqui, Pai. Toma a nossa vida em Tuas mãos, Senhor Deus eterno, e continue falando ao nosso coração. Toma, Deus eterno, diante do Senhor, Pai Santo eterno, nossos pensamentos. Pai Santo, e venha, Deus eterno, nos dar a capacidade de entender e compreender, Pai, a autoridade do Espírito Santo do Senhor sobre nós. Para que nós, Deus eterno, possamos falar com ousadia da Tua palavra, Pai. Dá testemunho, Deus eterno, da mudança. Dá testemunho, Deus eterno, da nova vida, da nova esperança que o Senhor coloca em nosso coração. Que o nosso testemunho seja fidedigno. E que nós venhamos, Deus eterno, como igreja aqui, Pai Santo eterno, na comunidade. Fazer a diferença, Pai Santo eterno, porque a ousadia do coração do Senhor está sobre o coração da igreja, nos capacitando, nos dando força, nos direcionando, nos orientando. Pai Santo, estamos nessa noite, com nosso coração aberto, tão somente para receber a autoridade do Teu Santo Espírito, para nos capacitar a falar e a levar a mensagem da cruz,
de forma ousada por onde quer que nós andarmos. Muito obrigado, Deus. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amada igreja. Que o Senhor abençoe e guarde. Em nome de Jesus, pastor Tarcísio.